Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais um momento da leitura da palavra. Glória a Deus. E hoje estaremos meditando nos Salmos 105 e 106 e no capítulo 3, aleluia, de 1 Coríntios. Salmo 105. Agradeça a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembre de tudo o que Deus tem feito, lembre dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, era estrangeiro na terra prometida, andava de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-lo avisou reis. Ele disse: não toque nos servos que eu escolhi, não maltrate os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo, e os seus pés foram presos com correntes e no pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor, Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele colocou como a mais alta autoridade daquela terra, para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordem aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do reino. Depois Jacó foi para o Egito e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com o seu povo, o Senhor Deus fez que o seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez com que enganasse os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rã, que invadiram até o palácio do rei. Deus deu ordem às moscas e piolhos e encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uva e de figo e derrubou todas as árvores. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, tantos que nem podia ser contado. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias dos egípcios. Matou aqueles que eram o orgulho destas famílias. Então Deus tirou os israelitas daquele país e levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e foi para guiá-lo e fogo para guiá-lo durante a noite.
Eles pediram a Deus e Deus mandou colunas e do céu deu a ele pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Assim Deus tirou do Egito o seu povo escolhido, e eles saíram de lá, cantando e gritando de alegria. Deus lhe deu as terras de outras nações e deixou que tomasse os campos dela, para que eles obedecessem às suas leis e guardassem os seus mandamentos. Aleluia! Salmo 106. A bondade de Deus para com Israel. Aleluia! Dê graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando libertares, liberta também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir, e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos, pecamos como os nossos antepassados pecaram quando estavam no Egito. Eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas das vezes Ele havia mostrado o seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Ele os salvou como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles atravessassem como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que o odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriam os inimigos, não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então Ele deu o que pediram, mas lhe mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datã, Abirã e a sua família. Foram engolidos. O fogo desceu sobre os seguidores dele e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que havia feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou a Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhe deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto, espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se ajuntou no Monte Peor para adorar o Deus Baal. E eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéia castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia.
Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente, imitaram os seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício a Deus pagão. Mataram aquelas crianças inocentes como sacrifício. Os seus próprios filhos e filhas como sacrifício a ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com ele. Ele os abandonou na mão dos pagãos, e estes dominaram os israelitas. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens dele. Muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se aprofundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos por causa deles. Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que o levassem como os prisioneiros tivessem pena deles. O Senhor, nosso Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva de volta para a nossa terra. Assim nós te daremos graça e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louve o Senhor, o Deus de Israel. Louve o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém, aleluia. Mas vamos estar meditando, aleluia, no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes de meditar no capítulo 3, quero deixar um breve resumo do que é a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio. Nessa carta, o apóstolo Paulo escreve sobre o seu relacionamento. Nessa carta trata-se especificamente dos problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando, dissensões, imoralidade, problemas quanto à forma de adoração pública e a confusão sobre os dons espirituais. Então é isso que nós vamos ver na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar no capítulo 3, aleluia, de 1 Coríntios. Servidores de Deus. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fosse pessoa deste mundo. Quando existe ciumeiras, briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoa deste mundo e fazem que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o seu trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que não importa nem o que planta nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe um alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam o ouro ou a prata ou pedras preciosas
para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a sua recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como diz as Escrituras Sagradas, Deus pega o sábio nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso acontece a vocês. Vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa falar ao teu coração, em nome de Jesus.